Segunda parte aliás, terceira parte do fecho de contas, e hoje inauguramos uma nova rúbrica, mais uma vez, sobre a questão da análise técnica. Marco Silva, muito boa tarde. Hoje fazemos uma análise diferente da análise técnica e começamos por esclarecer os telespectadores do Económico TV sobre para que serve esta análise técnica ou de que é que se fala quando falamos de análise técnica. A análise técnica basicamente estuda as forças do mercado, ou seja, o que possibilita as subidas e as descidas e permite quantificar uma entrada ou uma saída de uma posição quando se quer investir num determinado título. Porque não é a mesma coisa eu entrar numa ação, por exemplo, da Apple, hoje ou daqui a 10% mais barata ou 10% mais cara. Portanto, importa identificar os sítios propícios para o investimento ser mais rentável, não é? E nós vamos ver uns exemplos com essa hipótese. Neste primeiro gráfico que trouxeste... Este primeiro gráfico é entre os máximos, está os máximos de 2007, o mínimo de 2009 e os máximos de 2013, e portanto aqui existiriam oportunidades de entrada que nós vamos identificar aqui, por exemplo, no início das descidas. Eu vou utilizar a técnica de canais, que basicamente é como se fosse uma estrada, ou seja, guia-nos, a estrada guia-nos e os canais também nos guiam. E tem as bermas, que neste caso estão identificadas por linhas retas. Neste caso, o 1 e o 2 formam a primeira linha reta e depois, no 1 e o 2, traçando uma paralela a esta linha, no próximo slide, poderemos ver que no mínimo anterior a estes máximos temos uma reta paralela à outra superior. E identifica-nos este ponto 4 aqui no início de 2008, que tinha sido uma excelente entrada para posições longas. Ou seja, mesmo com um time frame, seja de meses ou às vezes até de anos, conseguimos identificar boas posições para entrar, mesmo em queda, porque estamos aqui a falar em plena crise, ou seja, quando toda a gente estava a querer vender os ativos. No próximo, assim que um canal resulta, ou seja, é completo, forma-se outro novo. E neste caso podemos ver, em vez de ser a reta superior a marcar o canal, passa a ser os pontos inferiores a ser a reta inicial. Que é esta segunda linha que vemos aqui na imagem. Exatamente. E na parte superior, eventualmente no futuro, entrará uma boa entrada para short, ou seja, vender antes de comprar. Vamos analisar no próximo slide se realmente isto foi assim ou não. E como poderemos verificar, passado alguns meses, o quarto ponto aparece na parte superior. E seria quase perfeito uma entrada ali, short, ou seja, vender e depois recomprar mais abaixo. Este canal foi completo. No próximo slide funciona novamente invertido, ou seja, a parte que nós vamos analisar é as partes superiores. No próximo é exatamente este, ou seja, o ponto 1 e o ponto 3 formam a primeira reta e traçamos uma paralela no ponto inferior, que é este ponto 2. Alguns no futuro, o ponto 4 estará nesta reta inferior. Vamos ver no próximo slide se isto realmente era assim, e como podemos verificar, passado algum tempo, ele vai lá bater, e se virmos no próximo slide, ele bate num dia e no dia a seguir está-nos a atingir o nosso target de saída. Ou seja, às vezes funciona quase milimetricamente. E depois deste canal ter sido completo também, gerou-se aqui outra análise, outro padrão bastante interessante. Ou seja, este canal deixou de fazer sentido. Porquê? Porque foi quebrado para baixo. Exatamente. Ou seja, e a partir do momento em que ele é quebrado para baixo, forma-se um novo canal. Neste caso, seria o ponto 1 e o ponto 2, que são a máximos, um máximo inferior ao outro, e teríamos a paralela no ponto 3 e alguns no futuro. Nesta linha verde, o ponto 4 seria uma entrada para compras, ou seja, comprar para depois vender. Aqui neste slide, por exemplo, nós poderemos identificar a diferença
que faz nós estarmos à espera que o trade apareça, e parece que não é execuível, mas ele vai aparecer. Se nós verificarmos depois no próximo slide, conseguimos, isto é um zoom, isto no dia, ele quase que toca milimetricamente no ponto certo e depois faz um rebound e sobe. No slide a seguir, foi os mínimos de 2009 e os mercados começaram a subir. E aqui o canal descendente deixou de fazer sentido também. E agora, põe-se o caso, por exemplo, será que isto também é execuível em ações ou em dias que há muita volatilidade? Temos, por exemplo, o caso do flash crash de 6 de maio de 2010. Estamos a ver precisamente esse gráfico agora. Exatamente. Onde está aqui o X. Sim. Este dia foi aquele dia em que o Dow esteve a perder mais de 1000 pontos. Pronto, havia todas aquelas notícias na Grécia e praticamente as pessoas não sabiam identificar o que é que iria acontecer. Será que era possível identificar o mínimo deste dia? Muitos poderiam dizer que não, mas seria com uma análise aprofundada que nós vamos, por exemplo, ver no próximo slide. Este é o caminho desde os mínimos de 2009 até ao dia em questão, e se nós virmos no slide a seguir uma paralela do ponto 1, que foi o máximo anterior ao mínimo, 2009, e o ponto 2, que é o máximo anterior àquele dia, se traçarmos uma paralela no ponto 3, que foi o mínimo a seguir aos mínimos, o mínimo mais baixo a seguir aos mínimos, nós vamos ver que eventualmente no ponto 4, nesta reta inferior, se calhar vai-nos dar o ponto de entrada naquele dia. E no próximo slide nós vemos claramente que o ponto X foi atingido quase milimetricamente. E, portanto, isto é apenas alguns exemplos de que a análise técnica funciona e permite-nos identificar alguns pontos de entrada extremamente interessantes, que é um complemento à análise fundamental das empresas. Mas como funciona e mais alguns exemplos ficará por outro programa. Marco, olhando para outras, e antes de fazer a próxima questão, vou deixar, porque esta é uma rúbrica nova, deixar aos telespectadores do ETV a possibilidade de enviarem questões ou, se quiserem, sugestões para a análise técnica de índices ou eventualmente cotadas, para o e-mail que vai aparecer agora no ar, analisetecnica@económico.pt. Poderão enviar semanalmente essas sugestões para depois o Marco Silva responder aqui em texto, aqui em estúdio. Última questão, Marco, e porque estamos já a ficar sem tempo, que cuidados é que os telespectadores ou potenciais investidores que queiram enverdar pelo caminho da análise técnica terão que ter? Da análise técnica e dos investimentos em si, um dos conselhos principais a ter é escolher apenas parceiros, ou seja, bancos ou corretores, que sejam devidamente regulados pelas principais praças europeias ou mundiais, para depois não terem que ter preocupações relativamente ao seu capital, não é? Às vezes há alguns não regulados que oferecem mundos e fundos dão o dobro do que a pessoa deposita, só que de um dia para o outro podem ficar sem nada. Portanto, não vale a pena. O ideal é, em exclusivo, encontrar parceiros que sejam regulados por uma instituição numa principal praça financeira. Marco, muito obrigado por esta análise técnica. Já sabe, poderá enviar ao longo da semana as suas sugestões, que serão naturalmente esclarecidas no programa já ao longo também da próxima semana. Olhamos agora para o